E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas e bem-vindo a mais um Aprendendo na Prática. Hoje vai ser uma experiência nova para mim, porque eu testei um setup diferente, testei gravar com o meu celular e não com a minha câmera, então eu já sei que eu vou precisar fazer um crop ali no meu vídeo, porque o meu celular ele tem uma grande angular, mas vamos lá, vamos ver como é que se dá isso. Bom, então beleza. Já vamos começar aqui com o importando, né? Eu selecionei aqui a pasta e eu vou dar um import folder. É super interessante porque você já imposta a pasta com todos os seus arquivos, com a organização que você deixou. E isso te alivia muito tempo. É melhor do que você ficar tendo que selecionar um por um. E aí beleza, aqui eu tô com uma timeline antiga. O que eu vou fazer? Eu vou vir criar uma nova. O nome dela vai ser V25, porque é o número do meu vídeo, né? Aqui eu não vou me preocupar com o formato, porque como vocês já sabem, eu gosto de simplesmente clicar aqui e arrastar para a timeline, e aí o Premiere ele te pergunta se você quer que ele adapte a timeline às configurações da sua footage, e eu vou dizer que sim, que eu quero, então já está aqui. Ó, como vocês podem ver, ele já pegou praticamente o meu cenário todo, então dá para ver as minhas lâmpadas aqui, né, os meus iluminadores, o meu microfone aqui, um pouco do meu computador, enfim, isso aqui não tá legal. Qual a melhor forma aqui para deixar, né? Deixa eu abaixar um pouquinho o volume, que tá muito alto. Qual a melhor forma para deixar aqui, antes deixa eu aumentar isso aqui. Ó. Primeiro eu vou me preocupar com o vídeo, né? Mas antes disso, eu já vou colocar o meu áudio, tá? Aqui. E aí tem um passo muito simples, tá bom? Para você sincronizar o seu áudio com o seu vídeo, só você colocar os dois aqui na timeline, e aí você seleciona os dois, clica com o botão direito, vem aqui em Synchronize, e aí você clica nessa última opção aqui que é áudio e dá um OK. E aí é mágica, o Premiere ele vai realocar a sua filmagem para o pico específico do seu áudio. Então pronto, já está aqui. Você não precisou ficar verificando se o pico estava batendo certinho, nem nada. E aí eu vou simplesmente pegar aqui de baixo, colocar aqui em cima. Então eu já substituo, seleciono os dois de novo e dou um Ctrl L, que é o comando de link, né? E aí pronto, você já tem aqui a sua filmagem com áudio específico, né? O seu áudio já tratado. E aí beleza, deixa eu colocar aqui no começo. O áudio tá legal, deixa eu conferir se ele tá numa altura boa. Ó, tá interessante, mas pode melhorar. Vou dar um ganho de 5 nele. E aí eu vou dar um hard limiter. E aí esse hard limiter eu vou colocar aqui, ó. Nesse primeiro eu vou dar um -5. E nesse último aqui eu vou dar um +5. Para ele ficar mais linear aqui, ó, entre o -6 e o -12. Tá ótimo, sacou? Que mais que eu posso fazer aqui? Acho que não precisa fazer mais nada não. Deixa eu tratar agora a cor. Vem aqui na parte de cor, que abre o Lumetri Color pra mim, né? E aí eu venho aqui em Basic Correction. E aí o que eu vou fazer? Tá vendo esses gráficos aqui? Eu vou deixar sempre entre o 90 e o 10. Então os brancos eu vou abaixar um pouco. Aqui. E os pretos eu vou subir um pouco aqui. Que mais que eu posso fazer? Poderia bater o branco, então eu venho aqui, seleciono para que o que seja branco, o que é branco ficar branco, né? No caso, eu sei que isso daqui é branco, e aí eu seleciono aqui, pronto, ele já faz um cálculo. Eu vou mexer aqui, vou deixar em coisas mais arredondadas. Eu acredito que isso aqui seja suficiente, tá? O que mais que eu posso fazer? Eu venho aqui em Creative no caso, né? E aí eu vou tirar um pouco da saturação, que eu tô achando muito forte. Ó, vou deixar a saturação aqui em 75. E aí eu vou dar um ganho no Vibrance, porque ela é mais sutil, tá? Vou deixar aqui no 45. Tá legal. Eu poderia vir aqui no Sharpen e dar um ganho de 12. Coisa pouca, só para deixar um pouquinho mais definido. E aí, para mim tá ótimo assim. O que mais que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode e precisa fazer.
eu vou cropar a minha imagem. Então eu vou dar um zoom aqui e vou tentar alocar no melhor lugar possível, assim, né, um enquadramento que ficaria muito próximo do enquadramento que eu uso com a minha câmera. Então acredito que seja isso daqui, né, porque se qualquer coisa a mais eu já pego a minha cadeira e não é interessante. Vou deixar mais ou menos aqui assim. Pronto, eu acredito que este seja o melhor enquadramento para eu usar. E beleza, sempre dando Ctrl S, sempre dando Ctrl S. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a chamada do meu vídeo. A chamada do meu vídeo é essa daqui, se não me engano. Ó, aqui a minha timeline está super travada. O que eu vou fazer? Eu vou vir em Sequence, Render Into Out e esperar o que o Premiere vai fazer. Ele vai fazer uma pré-renderização da minha timeline, vai deixá-la mais fluida para eu conseguir ver aqui no preview o que está acontecendo, né? Que é super importante, porque quando você trabalha com arquivos muito pesados, você acaba tendo esses problemas, né? Se o seu computador não for muito potente, você vai ter que fazer várias pré-renderizações ali. Demora, né? Não é uma coisa rápida, mas o teu fluxo de trabalho vai melhorar muito. Terminou de renderizar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Pegar a chamada, identificar ela. Ó, eu estou percebendo que está com um certo delay aqui, então eu vou selecionar aqui, dar um Ctrl L para separar os dois. Eu vou puxar mais 11, assim, 11 frames para frente, eu acho que vai servir. Ó, não, nada a ver. Eu vou colocar para trás aqui, vamos ver se melhora. Ó. Mais ou menos aqui. E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje eu vou conversar um pouquinho com você. Ó, beleza, acho que vale um pouquinho mais pra frente aqui. Ó, pra mim tá legal, beleza, eu já corto aqui. Opa. Vou cortar esses dois aqui, né? Eu coloco aqui na frente, aí depois eu seleciono os dois do outro, Ctrl L, pra sincronizar as coisas. Ó, e aí eu faço esse corte aqui, sempre com Shift Delete. E aí vou aplicar um J-Cut aqui. Posso até fazer o contrário, aplicar um L-Cut. Acho que vai ficar interessante também. Não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois ficou legal. Ó, aqui já é o pulo para eu colocar a minha vinheta. Mas aqui eu vou dar um zoomzinho pequeno, só para deixar um pouco mais dinâmico, né? E aí, beleza. Sempre dando Ctrl S. Aqui eu já vou colocar a minha vinheta, então vem numa timeline antiga minha. E vou simplesmente roubar daqui. Então eu pego a minha vinheta e arrasto para cá. Meu Low Third também. Eu vou colocar para cá. Ó. Olha só, aqui eu já vou adicionar um cardzinho. Um cardzinho não, na verdade, uma animação de texto. Para poder ilustrar o que eu estou falando. ND. E aí agora eu vou colocar aqui o significado, né? Que é neutral density. Beleza, eu fecho isso daqui. Pronto, deixa eu ver se é. Beleza, eu vou deixar ele aqui embaixo. Gosto de deixar nos 450, que ele fica numa altura legal aqui. Deixa eu esticar um pouquinho mais. Ele pode começar até um pouquinho antes. GND variável, né? Ou seja, Neutral Density. E para que ele serve? Quando a gente está trabalhando... E aí aqui, vou tirar mais esse gap, né? Essa barriga de pensamento. Um ambiente externo, a luz, ela, na maioria das vezes, se você estiver trabalhando de dia ali, ela vai... Ó, isso aqui também. Essas partes de confusão, indecisão que você está pensando, nem sempre são interessantes se deixar, na verdade. Aqui eu vou trabalhar um pouquinho com zoom, vou dar um zoom pequenininho. Na maioria das vezes, se você estiver trabalhando de dia ali, ela vai
E aí eu fecho aqui. Aqui também. Obturador, você vai acabar tendo uma super. Ó, deixa eu apagar porque eu fiz uma repetição aqui, o Miss Speaking. Obturador, você vai acabar tendo uma super exposição, né? Então a sua imagem vai ficar muito esbranquiçada, o que não é uma coisa interessante. Beleza, aqui. E aí eu volto pra cá. Sempre usando o Shift Delete ou Ctrl Shift D para ter essa transição aqui de áudio, né? Para não dar aquele glitch. E aí é só imaginar. Ó, aqui eu corto também. Aqui eu posso dar um zoomzinho. Muito esbranquiçado, que não é uma coisa interessante. E aí é só imaginar a lente da nossa câmera como se fossem os nossos olhos, né? Quando a gente sai num dia que está muito claro, a gente geralmente usa um óculos escuro, né? E um filtro GND, variável no meu caso, ele serve exatamente para isso. Ele vai ser um óculos escuros para a tua lente. Ó, beleza, e aqui sempre respeitando a cadência da minha fala, né? Então eu tenho que ficar sempre verificando se o áudio está batendo ali certinho, se não está muito estranho. É claro que em muitos momentos eu deixei aqui a minha respiração, mas às vezes quando isso ultrapassa, né? Quando fica longo demais, não é interessante. Então eu já faço o corte. Óculos escuros para a tua lente. Beleza, cortando aqui. E aí sempre aquilo, tirando, colocando o Shift Delete, aplicando a transição de áudio, né? Sempre, sempre, sempre. E aí os meus cortes, eles costumam ser um pouquinho mais secos mesmo, né? Uma coisa bem sem transição, eu diria. A maioria, pelo menos. Mas em alguns eu gosto de brincar com zoom. Então ele é muito. Ó, aqui, por exemplo, eu tive dois Miss Speaking, eu vou simplesmente aplicar um Shift Delete e um Ctrl Shift D. E aí vai ser isso praticamente o tempo todo. Então ele é muito bom para quando você quer tirar uma fotografia com aquele efeito véu de noiva, sabe? Ó, aqui, por exemplo, eu acabei de citar Véu de noiva. um efeito, que é o efeito véu de noiva, né? E eu preciso ilustrar isso de alguma forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir meu navegador, vou pesquisar fotografia véu de noiva e aí vou adicionar aqui no meu Premiere. E aí, beleza? Acabei de baixar, agora eu vou importar aqui para a timeline. Vou adicionar ela aqui em cima, né? Porque fica melhor. E aí, olha só, vocês podem ver que a minha imagem está muito pequenininha, então o que eu preciso fazer é aumentar um pouquinho ela. Então eu vou colocar aqui para cobrir a imagem toda. E aí eu vou deixar aqui, eu vou criar keyframes. Eu vou deixar para que ela comece assim e ela termine aqui em cima. Eu quero que ela vá revelando a cachoeira. Então eu quero que ela termine aqui em cima. E aí, beleza. Aqui eu aplico, eu poderia aplicar um efeito se eu estivesse mexendo na proporção dos dois, mas como eu não estou, não tem problema. E aí, o que é interessante a gente fazer aqui? Eu posso colocar uma transição aqui do Premiere Composer. Eu gosto dessa daqui. Gosto dessa daqui. Deixa eu diminuir o tamanho dessas tracks aqui para eu conseguir ver. Ó, tem essa aqui que é interessante e essa daqui também. Eu acredito que essa aqui seja melhor. Ó, então, eu vou simplesmente arrastar para cá. Esperar um pouquinho. Pronto. E aí depois eu vou... Tá vendo que aqui ele tá entrando e aqui ele tá saindo? Eu vou colocar essa daqui como saída. Beleza. Agora deixa eu dar um render aqui, né? Eu selecionei agora essa parte em específico com os atalhos I e O, né? I para começar e O para terminar. Aí eu venho aqui em Sequence, Render It to Out. E aí espera um pouquinho, dessa vez vai ser menos demorado, porque eu tenho poucos frames, né?
Diferente de antes que eu estava renderizando a minha timeline. Agora eu só estou renderizando esse trechinho. Por quê? Porque como eu acabei de aplicar efeitos gráficos para ficar melhor a fluidez e também para poder mostrar para vocês como é que está aqui no preview, eu prefiro renderizar, sempre renderizando aqui, para que a gente fique com uma didática melhor. Esse pré-render você tem que ver se vale a pena para você, porque como eu falei, ele demora bastante assim. Então é uma coisa que você deixa ali, vai fazer outra coisa, praticamente esquece assim, sabe? Beleza, terminou de renderizar aqui. Então vem aqui, tiro isso daqui. E aí agora a gente ficou com esse efeito aqui, olha. Ele entra e aí vai revelando a imagem, como é que é aqui. E aí tá praticamente perfeito. O que eu preciso fazer aqui? Preciso tirar o Music Speak que eu tenho. Ó, aqui eu tenho o Music Speaking. O que eu vou fazer? Vou simplesmente retirar ela. Deixa eu conferir aqui se tá legal. Eita, que agora travou foi tudo. Deixa eu voltar pra cá. Vamos ver se agora vai. Você precisa deixar a velocidade do seu obturador muito baixa. Ó, talvez se eu não usar essa transição de áudio aqui, sempre dando Ctrl S, tá, gente? Sempre dando Ctrl S na sua timeline. Quanto mais experiente o editor é, mais Ctrl S ele dá na timeline dele. E aí você precisa deixar a velocidade do seu obturador. Ó, e aí sempre fazendo isso, que é uma coisinha tranquila até. E aí nessas páginas que eu preciso fazer um corte, eu gosto de brincar com o zoom. E aí, beleza. Aqui eu estava testando a lâmpada, então eu já volto pra cá. E aí deixa eu fazer isso aqui. E aí pra ilustrar melhor pra você. Isso. E aí Ó, eu preciso te falar que existem vários tipos. ó. E aí, beleza. A gente usa ele. E aí eu preciso te falar que existem vários tipos de filtro ND, né? Você tem os filtros. Ó, aqui eu vou tirar essa parte daqui também. Beleza. Aqui vou trabalhar de novo com zoom. Coisinha pouca. Ó, e aí cortando, aqui eu tive um Music Speaking, eu simplesmente vou tirar, dando sempre Ctrl S. Ó, aqui tem uma parte interessante. Espero não estar falando besteira aqui, senão os meus professores de física me matariam. Mas essa lente. Ó, e aí eu volto pra cá. Ó, aqui eu quero fazer uma brincadeira, porque é uma coisa mais informal, então eu vou... Ó, deixa eu ver até quando eu consigo tirar daqui, né? Pra ver se fica interessante. Ó, vou dar um 100. E aí eu vou realocar as coisas aqui. Na verdade, nem tanto. Só um pouquinho. Porque eu não quero que seja tão informal assim, a ponto de ficar mostrando todo o cenário. Deixa eu ver até onde aqui é interessante. Talvez não vá valer a pena. Acho que eu posso simplesmente dar um zoomzão aqui no meu rosto. E aí aqui eu vou aplicar um black and white. Opa. Black. Escrevi errado. Um black and white. E pronto. Aplico aqui. Vamos ver se ficou interessante. Espero não estar falando besteira aqui, Beleza, eu termino aqui. Esqueci de citar que na verdade são duas lentes dentro, né? Uma ligada na outra, na verdade. É uma informação importante que eu esqueci de passar. Mas tudo bem. Se você está acompanhando aqui, pelo menos você está sabendo agora.
E aí, beleza? Aqui eu vou aplicar uma transição, que eu vou roubar aqui da minha outra timeline, né? Que é essa transição de passar a imagem aqui, eu acho bem interessante. Quase que completa. Pra ficar mais claro isso. Ó, aqui eu vou dar um zoom de 205, coisa pouca. Vou pegar agora Ó, aqui eu dei uma conferida. super opaco. E eu vou simplesmente fechar aqui. Podem ver, ele tá super opaco. Pra cá. Podem ver, ele tá super opaco. E aí, beleza. Aqui eu já vou engatar aqui mais pra frente. Tem uma parte, que é bem no finalzinho, que eu preciso identificar, que sou eu mostrando a câmera, como é que é na câmera, né? Como é que ela funciona. Ó. Eu acredito que seja daqui, assim, mais ou menos. Eu acredito que seja aqui, eu já vou cortar. E aí que é o trecho que eu tô mostrando ele na lente, abrindo e fechando. Ó, vou deixar 2 vezes. E aí até um pouquinho antes de eu tirar a câmera. Vamos ver. Até um pouquinho... até aqui, eu diria. Beleza. Vou até mudar a cor disso daqui para eu saber o que que é. Tá ótimo. Eu gosto de ir mudando a cor, gente, porque fica muito mais fácil pra gente identificar as coisas que a gente tá fazendo. Super interessante, inclusive. Beleza, deixa eu voltar pra cá. Sempre dando Ctrl S. Acharam que eu ia esquecer. Ó, aqui eu vou tirar. Eu tive... Não é um misspeaking, mas não é interessante o que eu falei. Aqui eu vou tirar um pouquinho dessa rebarba também. Aqui eu poderia tirar... Tá, deixa eu ver se eu tirar vai ficar interessante. Porque sou eu tentando encaixar. E aí, beleza. Você precisa ser... Ó, achei interessante. Ficou realmente melhor. Aqui, eu vou dar um zoomzinho. Pouco, vou colocar um 207. Em cima da sua lente, claro, né? Ó, que interessante. Aqui eu acredito que já seja a melhor hora para eu colocar isso aqui. Eu vou dar um Ctrl L, apagar o áudio e colocar aqui em cima. Ó, deixa eu colocar no... bem aqui. Eu vou aplicar uma transição aqui. Olha só que perfeito. Bem sincronizado. Deixa eu só conferir aqui. Funciona isso na prática, né? Deixa eu pegar aqui e mostrar. Ó, aqui já não é interessante. Eu posso simplesmente tirar isso daqui e colocar em complemento esse último take aqui. Deixa eu ver. Opa, coloquei demais. Beleza? Ó, aqui eu já vou usar para ser a minha transição de encerramento. Deixa eu só conferir. Ó, beleza, eu vou aplicar aqui, vou deixar um pouquinho mais. E aí eu vou deixar a transição bem aqui, quando eu acabo de falar. Vou dar o Ctrl S, e aí o que eu vou fazer? Eu vou roubar, cadê? Dessa transição aqui, então eu vou pegar essa última, selecionar, apertar o Alt e arrastar ela, porque aí o Premiere ele já identifica que eu estou copiando. Vou arrastar, vou colocar bem aqui no final, ó, bem no final. E aí vou fazer a mesma coisa com aquela outra do começo ali, né? E agora eu vou selecionar esse comecinho aqui, tá? Acho que para mim o jeito mais fácil vai ser simplesmente girar aqui e importar do Premiere Composer, porque ali está muito pequeno, não vou conseguir pegar direito, então eu vou simplesmente importar, esperar um pouquinho, beleza? Foi. Aí aqui eu já corto para a finalização do meu vídeo. Ó, e aqui eu já vou falar, então é isso. E aí beleza, eu vou cortar isso aqui
nessa parte eu vou dar um zoomzinho, porque está entre duas, então acho interessante. Eu vou dar um zoom de 215, eu acredito que seja interessante. Ó, beleza, aqui eu vou aplicar a minha transição que eu gosto de colocar antes de finalizar, só para encerrar os blocos assim, né? E aí vou dar o Ctrl S, sempre Ctrl S. Vou importar de novo da minha outra timeline esse meu lower third de finalização aqui, que são as minhas mídias sociais. E aí, beleza, vou terminar aqui. Como ficou sobrando, eu vou vir aqui e colocar uma velocidade menor, né? E aqui, sempre dando Ctrl S, a gente praticamente terminou aqui a nossa edição, né? Se a gente olhar a timeline, eu gosto de uma timeline bem organizadinha, então aqui já estão os efeitos, tudo que a gente colocou. E aí eu vou só importar. Ó, de um vídeo antigo, deixa eu ver, eu acho que é esse daqui. Não, não é esse daqui. Eu já vou até fechar aqui. Pronto. Eu vou colocar a minha musiquinha, a minha trilha sonora, né? Vou deixar aqui. Vou cortar para ela ficar do tempo certinho. E aí agora eu vou vir aqui, eu vou dar um ganho negativo de 27, porque eu acredito que seja o suficiente, tá? Para a música não atrapalhar o meu vídeo. Deixa eu conferir aqui. Tá ótimo. Vou dar um Ctrl S e aí eu já vou preparar para exportar. Como é que eu exporto os meus vídeos? Eu uso sempre o H264, para mim é o melhor formato para internet, né? Deixa eu até diminuir aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor. E aí aqui eu gosto de exportar nesse padrão do YouTube, Full HD. Eu deixo aqui que ele já faz todas as configurações que precisa. E aí aqui no final eu gosto de colocar o bitrate em 25, porque é o máximo que o YouTube aceita também, né? E não deixa tão pesado. Você não precisa mexer aqui no VBR, tá? É interessante você saber que o VBR de duas passagens deixa uma qualidade de renderização melhor do que o de uma, e que o CBR ele demora bastante, mas também dá uma qualidade legal. E aí, por fim, eu coloco aqui, marco essa caixinha para ter uma máxima qualidade de renderização. E aí você poderia clicar aqui, direcionar para onde você quer colocar, né? Por exemplo, eu venho aqui e quero que ele fique aqui, nesse to post mesmo, que é onde eu guardo os meus vídeos para serem postados. Você poderia trocar o nome também, né? Então, aqui você poderia digitar qualquer outra coisa e salvar. E aí você vem aqui, exporte e pronto, tá? Eu não vou fazer isso, eu vou vir aqui em Kiwi porque eu renderizo com o Adobe Media Encoder. Então foi isso, espero ter te ajudado de alguma forma aí, achei interessante a gente passar por essas coisas juntos, né? Então, dentro da timeline de edição, a gente acaba encontrando muitos problemas e é legal a gente ver junto como resolver eles assim, né? Até porque quanto mais experiente você fica, melhor você vai saber lidar com eles e assim vai. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!